Olá, gente, boa noite, sejam todas, todos e todas bem-vindos e bem-vindas, né? Com muita alegria e satisfação que nós estamos iniciando o nosso quarto encontro do nosso módulo, né? Onde nós estaremos debatendo sobre raça, classe e gênero com o professor Helder Freitas. E aí, professor, eu passo as palavras para o senhor, para que você possa fazer as considerações a respeito desta aula, deste quarto módulo. Seja bem-vindo, os cursistas e tutores, monitores, todas as pessoas aqui presentes também possam ser muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindas. Gratidão, professor Helder. Eu que agradeço o momento aqui. Obrigado, Maria. Obrigado aos presentes, professoras, tutores. Gente, eu agradeço a disponibilidade de vocês, a participação de vocês. E eu pensei da gente começar a conversar um pouquinho sobre como é que está esse módulo em relação às nossas atividades presentes lá no AVA. Sem pressão, só mesmo uma conversa, entendendo que a gente tem as nossas responsabilidades como docentes, como cursistas, e eu só vou apresentar para vocês aqui como é que está estruturado as atividades. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu não vou poder ver a conversa de vocês, mas eu vou tentar acompanhar aqui pelo chat. Então, aqui a gente tem a nossa plataforma do AVA. Então, a gente está aqui no módulo 4, Direitos Humanos, Diversidade na Escola, Gênero, Raça e Classe. A gente tem aqui um pequeno resuminho do que a gente trabalhou na nossa aula presencial. Temos aqui o e-book, os slides da aula já estão aqui. Os slides de hoje também eu vou colocar nessa partezinha daqui do slide. E a gente tem duas atividades com relação ao fórum, que é para vocês responderem esta pergunta daqui, uma pergunta norteadora, que ajuda a gente a pensar um pouco sobre a nossa trajetória aqui dentro dos direitos humanos voltados para a educação básica. Então, a pergunta que norteia esse módulo é: a diversidade faz parte da nossa sociedade e em todos os nossos espaços de atuação e convivência. Por esse motivo, precisamos ter um olhar suscetível para perceber tal pluralidade. Como você percebe a diversidade étnico-racial, de gênero e sexualidade na sua escola? Essa pergunta é para a gente trabalhar o nosso lado mais sensível, nosso olhar mais sensível com relação aos nossos estudantes. Não só também aos nossos estudantes, mas também aos nossos colegas docentes. Então, como é que vocês percebem? Se vocês não percebem essa diversidade, o que é que a gente pode trabalhar para melhorar esse olhar perceptivo? A gente já vem trabalhando isso no sábado com vocês. Quem estava presente viu como foi a aula dinâmica, a gente trouxe várias representações, a gente entendeu a forma como tudo estava sendo pensado, organizado, estruturado dentro da Base Nacional Comum Curricular, dentro de outros documentos relacionados à diversidade, e a gente viu que isso não é fruto do agora. Mas com vocês, como que vocês, na sua prática docente, no seu dia a dia docente, conseguem perceber essa diversidade? O que é que te faz perceber essa diversidade? Então, a gente quer que vocês escrevam um pouco, um relato, pode ser um relato curto, um relato mais longo, mas a gente quer que vocês participem mais ativamente desse nosso fórum para a gente colher o máximo de informações possíveis sobre o curso, certo? Então, essa é a pergunta norteadora do módulo. Além dela, a gente tem a atividade desse módulo. É uma atividade mais simples, mais básica, que vai exigir de vocês uma observação com relação a interpretar gênero e sexualidade na escola a partir de uma especialista. Essa especialista é a professora Guacira Lopes Louro. Ela é uma professora do Rio Grande do Sul, super fundamental para a gente entender
um pouco mais sobre gênero e sexualidade dentro do ambiente escolar, mas também para fora do ambiente escolar. E a minha proposta é que vocês pensem como é que pode ser desenvolvido uma prática educativa, seja para a escola, seja para o seu componente curricular, seja numa formação de professores, a partir dessa minutagem que eu coloquei aqui para vocês. O vídeo já está disponível, mas a partir dessa minutagem, a gente pode pensar como trabalhar alguns temas. Então, a professora Guacira, ela traz vários exemplos sobre o conceito de gênero, a origem do conceito de gênero, as masculinidades, o conceito de masculinidades e dominação sobre os corpos femininos, sexualidade no espaço escolar, determinismo sexual e de gênero. Então, a proposta mesmo é vocês escolherem um desses minutos, mais ou menos uns 10, 15 minutos do vídeo, se debruçarem sobre isso e pensarem nessa prática que vocês queiram adotar, seja para a escola como um todo, seja para o seu componente curricular, para a sua sala de aula, ou seja para uma formação de professores. Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma questão sem entender? Todo mundo consegue acessar o AVA, gente? Pode abrir o microfone, sem problema. A gente pode conversar aqui rapidão. Todo mundo consegue acessar o AVA? Tem acessado o AVA recentemente? Ana Lúcia, sim. Francisca também. Ótimo. Fabiana também. Muito bom. Eu sempre entro no AVA, viu? Todos os dias eu olho. Perfeito, gente. Assim, a gente pede que vocês tenham essa frequência com relação ao AVA, porque a gente também fica enviando alguns documentos. A aula de sábado, os slides da aula de sábado já estão disponíveis. Amanhã eu disponibilizo os slides da aula de hoje também para vocês. E, como eu tinha comentado no sábado, eu também conversei com a professora e com o pessoal da monitoria, e eu consegui montar essa mini biblioteca com vários documentos que ajudam a gente a pensar sobre a diversidade no espaço escolar. Então, vocês podem encontrar textos relacionados a gênero, a sexualidade, as questões raciais, as questões que interseccionam gênero e sexualidade também. Eu trouxe também guias para a gente pensar essa educação mais afrocentrada, possibilidades e caminhos de trabalhar com a educação antirracista, literaturas que podem ajudar vocês a pensar em como a gente trabalhar com essas temáticas de uma maneira não tradicional, de uma maneira para além das salas de aula. Então, esse material aqui já está disponível para vocês. Tem textos teóricos, tem textos mais práticos. Então, assim, tentar linkar o máximo possível teoria e prática, formas de como a gente pode trabalhar e desenvolver essas questões o mais amplo e o mais significativo possível para os nossos estudantes na sala de aula. Tranquilo? Então, para o pessoal que chegou agora, eu estou apresentando aqui. Sou o professor Helder Freitas, estou apresentando um pouco do nosso AVA, das atividades do módulo 4. Então, essa daqui é a nossa biblioteca. Vocês podem fazer o download das pastas, dos arquivos a partir dessa biblioteca. Além disso, já tem disponível a atividade do módulo 4. Vocês vão ter acesso a esse vídeo da professora Guacira Lopes Louros, da professora do Rio Grande do Sul, que ajuda a gente a pensar e refletir um pouco sobre as práticas de gênero e sexualidade dentro da escola. E a intenção dessa atividade é vocês construírem uma prática educativa
seja para a escola, seja no seu componente curricular, seja em relação à formação de professores, através dessa minutagem aqui. Então, vocês vão escolher um desses 4 temas, assistir aos vídeos, entendendo que é um exercício de reflexão, de trabalho, e jogar essas informações aqui nesse envio. Vocês têm 9 dias para terminar essa atividade, então eu sugiro que vocês façam durante o final de semana. Vão com calma, dá para fazer tranquilo, pega uma horinha do dia, assiste, é tranquilo. A fala da Guacira, ela é super localizada, ela entende a nossa vivência enquanto professor de sala de aula, ela entende as nossas necessidades, então o que ela fala vai ajudar muito a gente a refletir sobre tanto a nossa prática quanto as nossas possibilidades de atuação em sala de aula, certo? Alguma dúvida? Alguma coisa mais? Pronto. Estou vendo aqui que o chat está bem ativo. Então, gente, vamos lá. Iniciando a nossa apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui. Boa noite, Cauê. Deixa eu compartilhar aqui o slide e a apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação, gente? Ótimo. Então, como comentado no sábado, hoje eu quis dar um foco maior no que a gente entende por interseccionalidade. Entender que essa interseccionalidade está dentro do conceito da diversidade que a gente está presente dentro da nossa escola. Então, eu vou fazer até uma revisão do que a gente viu no sábado, entendendo tudo que é uma questão muito mais ampla, muito mais... falar de diversidade sempre agrega cada vez mais elementos, então a gente acaba optando por fazer alguns recortes. Mas, diante disso, o objetivo da aula de hoje, nesse momento de 3 horas que nós vamos ter... antes de iniciar, eu quero fazer um acordo com vocês. Vocês acham que a gente deve fazer um intervalo umas 8 horas, umas 8h15, para não ficar uma aula corrida até as 10 horas? O que é que vocês acham? Um intervalo às 8, 8h30. O que é que vocês acham? Licença, prof. Nossa aula vai até às 9, viu? São apenas 2 horas de aula. Tá. É porque eu vi o infográfico lá indo até às 10. Mas Foi tranquilo. equívoco, então, viu? Mas é até às 9, tá bom? Ok. Olha, e a Ana Lúcia disse que no intervalo ela dorme, aí vamos manter então, a Ana Lúcia acordada. Vamos manter todo mundo aqui acordado. E a intenção de hoje é essa. Então, além da minha fala, eu quero escutar muito vocês. E eu trouxe também alguns vídeos para a gente pensar e refletir um pouco mais nesse momento. Então, um dos objetivos, voltando aqui, um dos objetivos desse momento é compreender os conceitos de interseccionalidade e diversidade para o território escolar, verificar os limites e oportunidades para o desenvolvimento de práticas educativas dentro dessa intersecção e apresentar abordagens e práticas educativas com foco na interseccionalidade. Diante disso, sábado eu apresentei alguns trechos do Samba da Mangueira e eu quero compartilhar ele com vocês, para vocês escutarem ele na íntegra e a gente refletir um pouquinho sobre se esse samba tem a ver com algum ponto da interseccionalidade, tem a ver com algum ponto da diversidade, se ele pode ser utilizado em sala de aula. O tema do samba de 2019 foi História para Ninar Gente Grande. E eu quero que a gente também reflita um pouco sobre esse termo, História para Ninar Gente Grande. Só vou colocar aqui rapidão o samba para vocês. E a gente conversa com ele em seguida.
Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. De ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Diretamente da Estação Primeira. Obrigado, Cacá Nascimento. Que talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. É um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Canta, mangueira! Alô, Mangueira! Dá um show, bateria! Tem que respeitar meus tamborins! Marielle presente! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retido pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, graças a Deus. Tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. É um dragão no mar de Aracati. Salve! Salve os caboclos de julho, tem cor de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas. Os teus heróis de barracões, os Brasis que se faz um país de Leci Jamelões. São multidões, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas. Pros teus heróis de barracões, os Brasis que se faz um país de Leci Jamelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Com certeza. Tem sangue retido pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. É o dragão no mar de Aracati.
teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Lesses jamelões. São verde e rosa multidões, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Lesses jamelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. Obrigado por essa maravilhosa obra, alô Cacá! Contagiante, né? Samba forte, um samba bonito, melódico, que vai envolvendo a gente a cada verso, a cada situação, a cada estrofe. Mas eu quero ouvir de vocês. A gente consegue relacionar esse samba com o conceito que a gente está vendo sobre diversidade, sobre direitos humanos? O que é que vocês acham? O que é que vocês conseguem compreender disso? Pode falar. Boa noite. Acredito que sim, né, professor? Porque quando na letra da música a própria interseccionalidade se vai se fazer presente do início ao fim, de raça, classe e gênero, quando naquele verso que diz o Brasil das Marias, Marielle Ismaeis. Então, discutindo a partir do contexto histórico, faz com que a gente tire do retrato emoldurado da parede uma história contada a partir do eurocentrismo, uma história contada a partir do próprio patriarcado, porque essas figuras emolduradas são homens. Na história do Brasil é um Dom Pedro I, é um Dom Pedro II, é um Deodoro da Fonseca, os anos de chumbo, está mostrando o quanto a gente traz, inclusive, para dar identidade aos espaços escolares, às ruas das cidades, nomes de marechais, né, daqueles responsáveis por uma violência gigante, pela tortura, pela violação aos direitos humanos durante o contexto da ditadura militar, e quem fica debaixo do tapete, quem fica silenciado, são as mulheres, essas mulheres como as Marias, uma Maria Quitéria, no contexto da luta pela independência daquela região da Bahia, fica a Luísa Maim, uma mulher protagonista da própria do próprio Revolta dos Malês em 1835, também na região Nordeste, e mãe de um advogado preto, o primeiro advogado do Brasil, inclusive autodidata, que é um Luiz Gama. Então, são essas mulheres que não são emolduradas, são essas mulheres nossas heroínas, são essas mulheres que não são apresentadas no currículo escolar, porque o nosso currículo não é trabalhado nessa perspectiva da interseccionalidade, das figuras indígenas, das figuras negras, das figuras ciganas e de tantas minorias que, por mais que a gente esteja na batalha, ainda continuam não sendo emolduradas. E o que é emoldurado é o que serve para ninar gente grande. A gente grande é o quê? É a figura do patriarcado, é a figura da branquitude. E, assim, essa música, ela, principalmente na área de humanas, ela possibilita que nós, enquanto professores e professoras, possamos, sim, partir de uma história afro-referenciada, de uma discussão sobre direitos humanos, porque o tempo todo que aflora de cada verso é esse grito por essas mulheres, por esses corpos marginalizados. Perfeito. É Ed Calbi mesmo? Isso. Pronto. Obrigado, Ed Calbi. Então, assim, a Ed trouxe esses elementos para a gente pensar e refletir. Um outro verso que eu gosto muito, que é presente nesse samba, que é a gente pensar o Brasil, pensar a nossa educação, os nossos jovens, de um outro ponto de vista. A gente já sabe daquela história, a gente tem que trabalhar com o avesso. É pensar o avesso do mesmo lugar, é pensar nessas lutas que a gente tem que pensar e refletir para pensar a nossa prática docente como sendo essa prática transformadora. Entendendo essa prática transformadora, essa prática docente como necessária, eu vejo que esse samba da Mangueira, além de trabalhar com a interseccionalidade,
por trazer, desvelar esses heróis que foram do passado, silenciados estrategicamente, sistematicamente, por uma elite que pensa e quer escrever sobre o Brasil. A gente agora tem uma forma de trazer esses heróis, a gente pensar quem são essas pessoas que a gente deve trabalhar em sala de aula, focado nesse conceito da diversidade. Que diversidade humana queremos? Que pessoas nós queremos formar? Quais pessoas estão sendo formadas? E eu acho que esse samba é um pontapé inicial. Pode ser trabalhado na educação infantil, pode ser trabalhado no ensino fundamental, no ensino médio, para a gente tentar, o máximo possível, sensibilizar e refletir junto com os nossos estudantes esse lugar comum que já está passado de pai para filho, de avô para neto e assim por diante, que é da expressão do homem branco, da expressão de uma branquitude, da expressão de uma determinada elite que dita o que pode e o que não pode ser considerado aceito ou não na sociedade. Por isso, eu gosto de trabalhar também com essa questão da imagem do ser humano, mas é para a gente refletir uma questão. Se a gente está trabalhando com direitos humanos, esses direitos humanos eles têm uma trajetória. Eu acho que vocês devem ter visto isso com os outros professores, a construção dos direitos humanos através da história ocidental, mas eu quero que a gente pense aqui quem é que escolhe ou quem decide quem é ou não é ser humano. Em que determinado momento um grupo olhou para o outro e disse: eu me considero ser humano, eu me considero mais humano do que você. Eu me considero superior a você por causa de determinadas características. Quando é que isso aconteceu, historicamente falando, na opinião de vocês? Ed, pode falar. Se a gente for levar nessa perspectiva histórica, a gente pode considerar, se levar em consideração o pensamento de Frantz Fanon, que é a partir daquele processo que o eurocentrismo passa a dominar o mundo com as grandes navegações marítimas, onde, por meio desse capitalismo comercial, a Europa sentiu a necessidade de nomear o outro, e esse nomear o outro partindo do continente africano, numa perspectiva de poder justificar a escravização desses corpos. Então, se levar em consideração esse contexto do recorte capitalista, a gente pode levar em consideração no pensamento fanoniano, que é a partir do século XVI. Pronto. Mais alguém quer comentar? Então, gente, se a gente for pensar como a Edith comentou, a partir do século XVI, com as navegações, a gente já tem determinados grupos que vão se colocar como superiores aos outros. Mas eu parto do princípio um pouco mais anterior a isso. Em determinadas sociedades, seja na Grécia, seja em Roma, seja no Egito, seja na Mesopotâmia, a gente vai ter determinados grupos que vão se considerar sagrados, influentes, entre outras questões. Então, quem vai decidir ou não, quem pode ou não pode ser humano, quais são os corpos dignos dessa categoria humana, é quem tem mais poder dentro dessa sociedade. Então, se a gente está falando de uma sociedade hoje capitalista, neoliberal, que tem todas essas relações quase efêmeras dentro das redes sociais, a gente vai realmente perceber que quem dita qual corpos são necessários, quais corpos são vistos, quais corpos devem ser necessariamente representados enquanto humanos, é aquele que tem mais capital, é aquele que tem mais vontade. E eu fico pensando nisso porque a gente vai fazendo essas categorias, essas categorizações de quem tem mais poder na sociedade. Homens, brancos, de classe média alta, elite, cristãos. Então a gente vai meio que reduzindo isso
a ver que determinados corpos, ao longo da história, literalmente foram subjugados. Então, determinadas pessoas foram subjugadas e tiveram as suas essências por não corresponder àquela vontade, àquela visão de mundo que era vista como certa, que era vista como necessária. Então, os europeus acharam que eram superiores à população indígena, à população africana, por N motivos. Tem vários autores que falam sobre isso. O que eu queria que vocês entendessem é: a gente tem hoje essa concepção de ser humano muito recente. O que a gente entende por humanidade, essa pluralidade do respeito em relação aos outros, é um conceito muito recente. Não era há 200 anos, não era há 300 anos, não era há 1000 anos. E como a nossa cinematografia brasileira é riquíssima, eu quis trazer para vocês também um elemento, um trechinho rápido de um filme que eu acho que muita gente aqui já assistiu, ou assistiu o filme, ou assistiu a série, para representar essa questão do ser humano. Como é que esse trecho pode impactar vocês e como é que vocês podem utilizar esse trecho para impactar outras pessoas. Alguém já reconhece esse filme? Ó Paió. Ó Paió, exatamente. Uma das cenas mais fortes do cinema brasileiro nos últimos 20 anos e gera realmente essa reflexão, indignação, mas eu gosto muito desse diálogo que ele vai construindo, que é inspirado numa peça do Shakespeare, que é O Mercador de Veneza, e eu já vi algumas entrevistas do Lázaro Ramos falando que o filme precisava desse momento. O filme precisava de uma cena entre o Lázaro, entre o Wagner Moura, e eles precisavam ter esse embate. E essa cena representa muito da sociedade brasileira. Então, enquanto uma população negra que está lutando todo santo dia para ter a sua humanidade minimamente reconhecida, sempre vai ter uma pessoa que acha que tem maior superioridade por causa do tom da pele, por causa de alguma condição financeira, e vai lá e humilha uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma mulher, uma pessoa LGBT, por causa da condição e quer colocar essa pessoa numa condição de inferioridade enquanto ser humano. Então, eu sempre gosto de trabalhar esse ponto de que o conceito de ser humano, ele é histórico. Ele é histórico, ele tem relações sociais de poder, e a gente precisa ter esse olhar sensível de como trabalhar isso de uma maneira que vá gerar uma reflexão dos nossos estudantes, que vai gerar um momento de transformação, de eles perceberem que essa visão de que eu sou certo e o outro está errado é uma visão totalmente negativa. Só vai prejudicar a construção do conceito que a gente entende como humanidade. Diante disso, a gente precisa entender que também os movimentos sociais são necessários para a gente conquistar, para a gente entender essa formulação dessa ampliação do conceito da diversidade humana. Movimentos sociais aqui, que eu trago as mulheres, movimento feminista, movimento negro, indígena, pessoas com deficiência, LGBT e trabalhadores, são e foram necessários para que a gente conseguisse sair desse lugar a sociedade é dos homens, a sociedade é de homens brancos, da elite, e que outras visões fossem percebidas. Eu acho muito curioso, e eu sempre trabalho isso em algumas áreas quando eu vou falar sobre a construção das cartas, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e eu sempre trago a Olympe de Gouges.
A Olympe de Gouges foi uma feminista, no início da Revolução Francesa, que também ficou bastante indignada com a forma como a declaração foi redigida, e ela e outras parceiras que estavam ali no movimento foram deixadas de lado. A Olímpia, ela trouxe essa necessidade de ser colocado a questão de gênero. As mulheres precisavam estar presentes ali, naquele documento. As mulheres precisavam também ter voz. Não era uma declaração de homens para homens, era uma declaração universal para todas as pessoas daquele contexto francês. Consequência, a Olímpia foi considerada traidora da Revolução, guilhotinada. O seu documento passou séculos perdidos até ser encontrado no início do século XX, mas há necessidade da gente entender que aquele corpo feminino, naquele momento histórico da Revolução Francesa, lá em 1790, 1791, não era um corpo digno de estar presente naquela Carta da Constituição. Não era um corpo digno de ter seus direitos e as suas necessidades sendo reconhecidas. E a gente vai perceber isso ao longo da história do mundo ocidental, que vários grupos, várias categorias sociais tiveram que lutar, exigir para que a sua vivência, a sua experiência de vida fosse validada, porque antes não era. Então a gente vai ter isso com relação às mulheres, e eu trago aqui a questão do movimento feminista. Então, movimentos feministas no plural. Então, a gente vai ter as ondas do feminismo. Então, se o feminismo é um dos principais movimentos necessários para colocarmos as mulheres em pauta e darmos, enquanto sociedade, esse lugar, observarmos esse lugar de que não é apenas o homem, enquanto essa figura central, quase que hegemônica e universal, que tem direitos e o status de ser considerado cidadão e humano, as mulheres lutaram bastante para conquistar o seu direito de existência, o seu direito de estar presente no mundo e ser reconhecidas como tal. Ed? Interessante, professor, quando o senhor traz a Olympe de Gouges, né, no contexto da Europa, fazendo esse recorte de gênero, né, essa voz que ecoa gritando, somos mulheres e precisamos estar nessa Declaração dos Direitos Humanos. Aí, para fazer uma casadinha, já que você trouxe o grito de gênero, aí a gente também pode trazer o grito de uma mulher apresentando a raça, né? Que eu peço desculpa aqui a vocês, que eu já não sei falar português direito, imagino falar inglês, né? Mas a Sojourner Truth, lá nos Estados Unidos, quando no século XIX ela precisou olhar para aqueles homens que estavam reunidos, né, naquela Convenção dos Direitos das Mulheres e falando sobre a questão de abrir a porta para as mulheres entrarem, subirem ao cavalo, e ela disse: eu sempre estive nesse lugar e ninguém nunca abriu a porta para mim, ninguém nunca se preocupou em me guiar de um lugar para outro, e eu não sou uma mulher. Ou seja, era uma mulher precisando gritar pelo reconhecimento de ser vista como esse corpo lutando por direitos, mas que pela questão da raça, pela questão étnico-racial, ela era silenciada, né? Ela que sempre esteve, ela como todas as mulheres negras estiveram à frente, trabalhando nas casas dos grandes senhores, sendo escravizadas, sendo estupradas. Elas não eram vistas como mulheres, porque elas não eram vistas como um corpo humanizado. E só para complementar a fala da nossa colega, a Sojourner, ela está localizada exatamente nesse primeiro momento do feminismo, essa primeira onda, que geralmente quando a gente vai estudar, a gente sempre fala que a primeira onda do feminismo focou muito no voto das mulheres, era um feminismo de classe média alta, que estavam querendo que as mulheres saíssem para ocupar o mercado de trabalho, sendo que a gente não vê mais dessa forma, porque vozes como a da Sojourner, ela tem construído e abrindo outros espaços. Então,
Temos mulheres trabalhadoras nesse período que estavam ali lutando por melhores condições de trabalho, principalmente mulheres pobres e mulheres negras. E essa primeira onda do movimento feminista, ela é sempre mais ambígua, mas lembra desse sentido: poder. Quem tem mais poder na sociedade vai ter mais, vai construir a sua narrativa. Então, a narrativa que ficou durante muito tempo foi que a primeira onda do feminismo era relacionada ao voto, preso nas questões das mulheres de classe média alta, focada nessa maior participação do mercado de trabalho. Quando, na verdade, aí eu escutando a colega, eu acabei procurando o texto da Sojourner e encontrei ele aqui, só para a gente dar uma lida. Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar ele aqui. Ele está no site do Gelé 10. Compartilhado aí com vocês. Então, só para coisa rápida para vocês lerem o que ela tinha escrito lá em meados do século XIX. Muito bem, crianças, onde há muita algazarra, alguma coisa está fora de ordem. Eu acho que com essa mistura de negros do sul e mulheres do norte, todo mundo falando sobre seus direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram nenhum lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto como qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendido para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Daí eles falam dessa coisa na cabeça. Como eles chamam isso? Alguém da audiência sussurra: intelecto. É isso, querido. O que é isso que tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu corpo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você impediria de completar a minha medida? Daí aquele homenzinho de preto ali disse que aquela mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem, porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De onde? De Deus, de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem. Então, esse aqui é um trecho da Sojourner. Ela escreveu durante o século XIX. Ela foi uma ex-escravizada. Então, ela tem toda uma trajetória de vida muito pesada, muito tensa, mas ela foi construindo e sendo essa figura presente nos encontros de mulheres, nos encontros negros, mas ao longo da história, ela foi sendo esquecida. Ela foi sendo silenciada. Ela foi sendo ignorada nesse processo. Ed, quer continuar? Não, professor, obrigada. Muito boa sua elucidação. Então, dando continuidade, o feminismo continua sendo presente nessa nossa trajetória. Então, temos a segunda onda do feminismo a partir da década de 40, iniciando até os anos 70. E aí a gente tem alguns temas que são bastante relacionados, que é a parte da libertação de todas as opressões femininas, liberdade sexual, críticas ao sistema patriarcal, desigualdade no trabalho, maternidade, lugar doméstico, violência contra as mulheres. E a gente começa aqui a perceber que já tem
a interseccionalidade. Então, quando a gente fala que o feminismo é a base para a gente entender o processo da interseccionalidade, é nesse ponto daqui. É lá na Sojourner, é aqui com a Angela Davis, entre outras autoras, que vão trazendo essa nossa noção de que a gente não pode falar de lugar de fala, de lugar de opressão, se a gente só dá visibilidade a uma personalidade branca. Então, se a gente fala que todas as mulheres precisam ser ouvidas e a gente só tem um painel de mulheres brancas sendo representadas, a gente não está falando de todas as mulheres. A gente não está dando o que lá na Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, de que todo mundo tem que ter a dignidade. Quando, na verdade, nesse período aqui, as políticas, a forma de pensar, a forma de agir, estava abrindo caminho para o movimento feminista. Porém, algumas mulheres tinham mais direitos, tinham mais acesso a esses direitos do que outras. Quem eram essas outras mulheres que não estavam sendo vistas, que estavam sendo ignoradas ou até silenciadas pelo próprio movimento feminista? Mulheres lésbicas, negras, latinas, com deficiência, indígenas. Então, essas mulheres gritavam, clamavam por, olha, nós existimos. Nossas condições de trabalho são piores do que as mulheres brancas. A gente quer ter mais acesso a direitos, lugar de maternidade, ter acesso à creche do que as mulheres brancas. A gente precisa lutar contra a violência doméstica, contra a violência com as mulheres no mercado de trabalho, nas ruas, dentro de casa, mais do que as mulheres brancas, porque isso afeta as relações que estavam ocorrendo. Então, movimentos sociais como o feminismo são necessários para a gente construir e causar esse ruído na sociedade. Porque se não existir esse ruído, a gente não constrói e não desenvolve os nossos grupos, as nossas pesquisas. A gente não confronta no entendimento de desenvolvimento de políticas públicas. Porque imaginem só, o movimento feminista foi pensado por um grupo seleto de mulheres nos Estados Unidos e na Europa durante 50 anos. E ele não acessou todas as mulheres porque só focou em mulheres brancas. Imagina como é que seria a sociedade de hoje, se não fossem as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres latinas, as mulheres lésbicas, as mulheres com deficiência, que tensionassem esse movimento feminista, que tensionasse esse movimento de libertação sexual, de libertação de todas as opressões das mulheres, para que outras categorias fossem também contempladas nessa luta por direitos e nessa luta por reconhecimentos. Diante disso, a gente chega também na terceira onda do movimento feminista, que aí sim, o feminismo ele já tem uma categoria mais global. Temos novos personagens, temos novas situações, mas as lutas são antigas. E essas lutas elas vão ser adaptadas ao modelo do capitalismo e ao modelo tecnológico que nós vivemos. Década de 80, década de 90, a gente começa a ampliar as questões da internet. Então, o movimento ele começa a ser mais global. Ele já era global, mas agora ele começa a ser mais interconectado. Os movimentos, depois dos anos 2000, 2010, eles começam a utilizar as redes sociais para mobilizar as pessoas a irem às ruas, a conectar pessoas que estavam distantes em movimentos online. Então, assim, o movimento feminista, ele foi, é e será necessário para a gente tensionar esse modelo do patriarcado, esse modelo de sociedade que ainda exige e necessita ser estruturado de uma maneira forte para uns e fraco para outros, para a gente poder construir políticas públicas que todas as mulheres, quando eu falo todas, são todas as mulheres, tenham o seu reconhecimento e os seus direitos garantidos. Diante disso, a gente chega em outro movimento social extremamente necessário, que é um movimento negro unificado, criado nos anos 70, em plena ditadura militar, que vai tensionar outro ponto que já foi debatido aqui desde o período escravocrata, desde o período colonial, que é a questão da população negra no Brasil. Não só no Brasil, mas também no mundo, mas especificamente o movimento negro, ele é criado através dessas pautas. A gente precisa lutar contra a violência policial.
A gente precisa ter uma educação para as relações étnico-raciais e antirracista. A gente precisa valorizar a cultura afro-brasileira, a cultura negra como um todo. Além disso, a violência não está só da polícia, a violência não está só no mercado de trabalho, a violência está nos meios de comunicação. Então, quem está comunicando determinadas falas, quem está construindo a narrativa de que a população negra periférica tem que ser marginalizada, quem está construindo a ideia de que o negro é inferior a uma pessoa branca. Então, esses debates são construídos pelo movimento negro e levados a cabo a gente construir esse momento de ampliar mais a questão da democracia no Brasil e, ao mesmo tempo, de sair dessa questão que é vista, historicamente falando, do lugar do negro como cidadão de segunda classe, um cidadão subalterno, uma relação que vai sempre tensionar o lugar das pessoas negras nessa sociedade para que elas não sejam colocadas especificamente no lugar de inferiorização, de um lugar de inferioridade com relação a uma pessoa branca. Então, o movimento negro unificado é um dos movimentos necessários, mas antes desse movimento negro unificado, a gente precisa salientar que desde o século XVIII, século XIX, a população negra já se mexia. Ela já queria a sua liberdade. Como falado aqui, a Luísa Marim, que é a mãe do Luiz Gama, que é um dos advogados abolicionistas, autodidata, ele aprendeu sobre leis sozinho, estudando por conta própria. A gente pensa que esse movimento abolicionista passou muito tempo relegado ao esquecimento, relegado aos momentos de passado. Mas, na verdade, ele só foi sendo silenciado. Enquanto o movimento abolicionista queria e exigia o mesmo reconhecimento de liberdade, valorização do trabalho, valorização da educação da população negra em geral, a população branca, classe média, comerciante, a elite, ignorava esses pedidos. Porque o foco, durante o século XVIII, século XIX, até início do século XX, é que o Brasil se tornasse um país exemplo para fora com relação à raça. Então, a raça do Brasil, a raça do brasileiro, não poderia ser uma raça de mestiços, uma raça focada apenas na figura do negro como personagem central. Então, a partir do século XIX, início do século XX, a gente vai passar por um processo de branqueamento da sociedade, onde é estimulado que pessoas negras se casem com pessoas brancas, onde é estimulado que o pensamento social como um todo seja focado em valorizar tudo que esteja relacionado à população branca, inferiorizado à população negra. Então, a gente vai percebendo que, ao longo do processo de república no Brasil, construção do nacionalismo no Brasil, a identidade da população negra ela vai sendo esvaziada. Então, se você vai esvaziando a identidade dessa população, você vai tirando também a sua humanidade. Algo que já era feito desde o período colonial. Vamos animalizar, vamos inferiorizar esse grupo. Eles não são como nós, eles não podem ser iguais a nós. Então, fazendo isso, a gente vai ter, ao longo do processo histórico, toda essa construção que vai chegar no momento do pós-abolição de que o que fazer com essa população negra? O que fazer com essa população de homens e mulheres sem eira nem beira para onde eles devem ir? Então, a solução, a gente vai mantê-los em determinados locais que vamos tentar afastar o máximo possível da sociedade. Então, é a favela, são os presídios, são os manicômios, são locais afastados da sociedade porque o cidadão de bem, o cidadão normal, precisa estar transitando na cidade e ele não pode ver aquilo que ele acha asqueroso, aquilo que ele não consegue contemplar, ele não consegue acolher dentro do modo de vida dele. Então, por isso que o movimento abolicionista, junto com outros movimentos negros ao longo da história do Brasil, ele vai trazer esse caráter de precisamos transformar a mentalidade da população brasileira
para que o negro seja visto, em primeiro lugar, como um igual, em primeiro lugar, como um ser humano de direito, de respeito, de reconhecimento, para que assim a gente consiga lidar com todas as mazelas, com todos os problemas construídos pela população branca nos últimos 500 anos. Diante desse movimento negro, a gente vai ter vários outros exemplos, como a construção de um partido político que foi a Frente Negra Brasileira nos anos 30, depois dissolvida pelo golpe do Getúlio Vargas, o Teatro Experimental do Negro, tendo o Abdias de Nascimento como uma das figuras marcantes nesse processo, e eles foram fundamentais para a gente criar essa consciência da população negra como detentora de um conhecimento, detentora de um saber, que está ali para lutar pelo seu reconhecimento de existência e de sua sobrevivência. Porque se fosse depender da população branca que pensava o Brasil, que queria construir um sentido de Brasil, a população negra deveria ser exterminada, deveria ser branqueada ao longo dos séculos, ao longo das décadas, para que o Brasil conseguisse ter o seu nível de superação. A gente chama isso de racismo científico. A gente chama isso de democracia racial. Todo mundo vive numa harmonia. Todo mundo vive de uma determinada forma que não existe racismo no Brasil. Quando, na realidade, quem sabe que existe racismo no Brasil sente na própria pele. E não é porque uma pessoa branca ou uma pessoa de classe média alta diz que não existe que ele vai deixar de existir. Diante disso, a gente parte para um outro grupo, que são o movimento dos povos originários indígenas aqui no Brasil, que também tem a sua humanidade questionada. Então, quem são essas pessoas que tiveram aqui desde o início, que tiveram seu passado apagado, que tiveram suas histórias de vida dilaceradas e que tiveram a forma de se manifestar, de reivindicar por direitos da maneira mais nociva possível. A população indígena no Brasil, desde o primeiro momento que navios chegaram ao litoral, sofre com invasões e formas de genocídio. A população indígena tenta sobreviver e entrar nessa categoria de ser humano, ser reconhecido como um igual, não foi fácil. Não foi fácil, não está sendo fácil, porque a gente ainda parte do mesmo princípio que construiu e consolidou a base do raciocínio racista desse país. Quem deve ser considerado ser humano são apenas as pessoas brancas. Quem deve ser considerado ser humano são apenas pessoas parecidas comigo. Os demais, talvez a gente deva dar alguma coisa em algum sentido. Mas, no geral, a população indígena sempre lutou pelo reconhecimento da sua existência. Seja lá no período colonial, conversando ativamente com o rei, conversando com os governadores gerais, com os capitães donatários, para manter o seu povo vivo, se aliando em determinados momentos aos portugueses, aos holandeses, aos franceses, à própria Igreja Católica, para manter a sua existência, às vezes apagando a sua própria história, às vezes negando a sua própria ancestralidade, para se converter a um momento necessário de sobrevivência. E ainda por cima, a gente consegue perceber que eles foram resistentes, eles sobreviveram a esse período, mas, mesmo assim, a população indígena continua sendo atacada ano após ano. E um dos marcos centrais desse momento é a questão do marco temporal, que eu vou comentar um pouco daqui a pouco. Ed, pode falar? Professor Helder, essa questão dos povos indígenas é algo tão, se a gente parar para refletir, porque a gente vai olhar os povos indígenas levando em consideração o quantitativo, né? Aí a gente acha que o problema é menor em decorrência do número de povos indígenas no Brasil ser inferior ao que diz respeito aos povos negros. Apesar de que hoje existem várias querelas, porque discutir quem é pardo hoje no Brasil, muitos estão querendo não mais levar em consideração que são apenas os povos negros, né? Mas essa questão dos povos indígenas é tão cruel que eu sou de uma geração que, na minha formação em história,
Eu aprendi na sala, na faculdade, e infelizmente reproduzi por algum tempo que, por exemplo, o Nordeste, o estado do Rio Grande do Norte não tinha população indígena. Era um apagamento que era legitimado pelas próprias estatísticas do IBGE. Então, esse apagamento, ele veio deixar de ser tão forte depois da Constituição de 88, que é a mais cidadã de todas aquelas que o Brasil já veio a ter, né? Que é essa Constituição que vai garantir aos povos indígenas o direito de fato, serem cidadãos e não tutelados por alguém. E o incrível que, a partir dessa Constituição, é que a gente vê as pessoas passarem a se auto-enxergarem como indígenas, né? E agora, cada vez mais, inclusive aqui na região do Seridó, tem uma menina, Tassiane, que vem junto com o líder da comunidade Catu, em Natal, que é ali próximo a Natal, fazendo um levantamento de o quanto existem povos indígenas aqui no nosso Seridó, né? Nas nossas cidades pequenininhas, essas pessoas estão aparecendo. E, assim, um caso que a grande mídia, infelizmente, não mostra, né? Mas o quanto cruel é esse racismo, a gente também pode chamar de racismo, sem ter o racismo na perspectiva indígena, quando a gente rememora o que ocorreu na década de 90 com o indígena Galdino, em plena capital do Brasil, foi queimado vivo, gente. Que barbaridade, quer dizer, diante de tudo que desde a chegada do homem branco aqui ocorre, filhos da elite brincam com o corpo indígena, animalizando, objetificando e naturalizando esse tipo de atitude. Exatamente. E se a gente for pensar nessa perspectiva de quais corpos podem ou não ocupar determinados espaços, quais corpos podem ou não ser legitimados, os corpos da população indígena sempre são os mais preteridos em determinados momentos da história. Então, quando a gente vai tentar trabalhar nessa perspectiva, eu compartilho também do mesmo sentimento. Em Pernambuco, eu não sabia que existiam tantos povos indígenas até chegar num ambiente universitário. Quando eu tive contato com outras pessoas que já tinham pesquisas na área de história sobre a população indígena. Então, isso daí é muito significativo, mas, mesmo assim, ainda é uma luta constante na nossa sociedade, da gente reconhecer o direito e o reconhecimento da existência da população indígena, bem como o direito e o reconhecimento da existência da população LGBT, que é a PN+, aqui no Brasil e no mundo como um todo, por vários motivos. Então, só para a gente ter, só para a questão de situar aqui, a população LGBT é uma das que é mais agredida, mais violentada ao longo do tempo, ao longo da história, e ela só vai se organizar enquanto movimento, diferente do movimento de mulheres, diferente do movimento indígena e do movimento negro, a partir dos anos 50, dos anos 70. Então, dentro desse movimento, desse caldeirão cultural de pensarmos a história como essa luta por reconhecimento de direitos, para essa ampliação do que a gente entende do conceito de humanidade, a população LGBT ela vai focar na luta contra a violência, na liberdade sexual, na luta por direitos e garantia desses direitos, pelo fim da discriminação política, jurídica e médica, porque os corpos da população LGBT eram julgados pela justiça, pessoas gays eram proibidas de frequentar determinados espaços e eram presas por causa que eram gays. Mulheres lésbicas eram condenadas por serem lésbicas em relações dentro de casa, frequentando determinados bares, por serem lésbicas. A medicina criou todo um aparato para normatizar o corpo heterossexual, as relações heterossexuais, as formas de viver da heterossexualidade como sendo corretas, como sendo a norma, e o que desviasse disso deveria ser tratado, deveria ser permitido o local do hospício, deveria ser a clínica, que deveria ser o tratamento necessário àquele corpo para voltar ao conceito de normalidade.
Então, o normal dentro do médico, do jurídico, era o heterossexual, era a heterossexualidade. A divergência disso, o contrário disso, era visto como errado, como uma doença. Por isso que o movimento também é criado para dar essa humanidade a essa população que durante muito tempo teve os seus direitos, o seu reconhecimento e da sua própria existência negados pela política, pela justiça e pela medicina. Bem como outro grupo de pessoas que foram literalmente ignorados ao longo da história, invisibilizados ao longo da história, que são as pessoas com deficiência. O movimento de pessoas de luta por reconhecimento das pessoas com deficiência remete finalzinho do século XIX, início do século XX, mas ele vai ganhar muito mais projeção a partir dos movimentos pós-guerra, dos momentos pós-guerra. Dentro do reconhecimento também do movimento de direitos civis. Mais direitos, menos caridade. Porque a pessoa com deficiência ainda era vista como um coitado, era a forma como as pessoas lidavam para tentar explicar alguma questão divina. Então, tinha toda uma questão de você trabalhar em cima da caridade, do olhar. Não, você não humanizava aquela pessoa, você não humanizava aquele corpo. Você colocava aquele corpo numa categoria inferior ao que era considerado normal, aquilo que você considerava como padrão. Então, gente, diante de tudo isso, a gente vai percebendo que esses grupos, eles vão sendo movidos, vão sendo necessários para a gente conseguir ampliar o conceito de humanidade. Eles vão ser criados para a gente pensar que ser humano não é apenas homens brancos, cristãos, de classe média, de uma elite, algo do tipo. Que devam ter direitos, que devam ser reconhecidos como tais, que tenham que ser iguais a determinado grupo. A partir desses movimentos sociais, essas pessoas, esses grupos são necessários para a gente tensionar esse lugar, para a gente pensar outras formas de viver e experienciar a nossa humanidade. E é por isso que a gente também trabalha nessa perspectiva de levar a questão da diversidade. E aqui eu trago para vocês como é que o Brasil conseguiu consolidar isso ao longo dos anos 2000, através do Plano Nacional de Diretrizes para os Direitos Humanos, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, a Lei Maria da Penha, o projeto Brasil Sem Homofobia, o programa Gênero e Diversidade nas Escolas, o programa Brasil Quilombola, a Lei 10.639 e 11.645, que dá a obrigatoriedade do ensino e a cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas. Temos também o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, todos esses movimentos são necessários, foram pensados, foram criados através desses movimentos sociais. Se não fosse a atuação desses movimentos sociais, se não fosse esse tensionamento dos movimentos sociais na luta por reconhecimento da humanidade desses grupos, a gente estaria ainda vivendo, infelizmente, como se só um determinado grupo pudesse falar, como se só um determinado grupo pudesse atuar dentro da sociedade de maneira que apenas a visão dele fosse necessária e que iria ser normatizada como um todo. Por isso que eu volto a trazer essa questão do guarda-chuva. Então, direitos humanos e diversidades é essa questão de acolher a todos. Pensar nesse acolhimento geral como necessário e significativo para que a gente entenda que a nossa diversidade, seja linguística, sexual, religiosa, política, geracional, cultural, étnico-racial, independente, ela é necessária para mostrar o quanto da nossa identidade é necessário para a gente construir um futuro melhor. Se há 50 anos atrás nós não tínhamos todos esses movimentos e nós tínhamos a necessidade de tensionar cada vez mais a sociedade para ampliar e garantir esses direitos para esses grupos, eu fico pensando daqui a 50 anos. Quem são as pessoas que a gente quer que hoje estão fora dessa categoria de ser humano
que não são vistos e reconhecidos como seres humanos, que precisam ser acolhidos e abraçados pela diversidade e pelos direitos humanos. Eu vejo hoje um grupo que está lutando bastante por isso, que é o grupo de pessoas trans e travestis. Mas outro grupo que ainda continua sendo bastante invisibilizado é o grupo de pessoas em situação de rua. Geralmente pessoas negras, pessoas que perderam suas condições de vida, pessoas que perderam sua condição de saúde mental e hoje vivem vagando pelas ruas. Então, assim, até que ponto a gente precisa ampliar para que essas pessoas sejam acolhidas? Como é que a gente pode fazer isso para que essas pessoas também sejam acolhidas? Diante disso, a gente vai começar agora, nesses últimos 30 minutos, a pensar dessas estratégias de como trabalhar sobre a diversidade na escola a partir da perspectiva interseccional. Então, eu gosto muito de trazer esse quadro aqui que coloca como a República Federativa das Gírias do Brasil, como para vocês entenderem a forma que o Brasil pensa, fala, age e tem uma pluralidade linguística tão necessária que é impossível a gente se colocar como um país homogêneo. A nossa diversidade cultural, a nossa diversidade interna é tão necessária que faz a gente ser o que nós somos. A gente é muito diferente dos Estados Unidos, a gente é muito diferente da Argentina, diferente da França, porque a gente tem as nossas características, a gente precisa valorizar essas características. E isso aqui é mais do que necessário para a gente trabalhar conhecimento linguístico, conhecimento cultural, junto com os nossos estudantes. E a gente começa agora a aprofundar um pouquinho sobre essa interseccionalidade. Como a gente viu no sábado, ela é uma ferramenta analítica para criticar a realidade social e que, a partir das identidades em categorias sociais importantes, para identificarmos tanto as opressões e discriminação em determinados grupos, quanto para evidenciar privilégios. Por exemplo, se a gente tem uma escola localizada na periferia, essa escola tem predominantemente população rural, periférica, pessoas que moram mais com a mãe, tem alguns outros que são evangélicos, tem outros que são de religião de matriz africana, tem estudantes que têm dificuldade de locomoção, tem estudante que tem autismo. A interseccionalidade, ela vai ajudar a gente a entender como é que esses grupos, essas pessoas, podem ser incluídas dentro do ambiente escolar através de práticas educativas. E também reforçar o que a Kimberly Crenshaw coloca aqui, que essas experiências que passam pela discriminação, que passam pela vulnerabilidade, elas não terminem em si. Então, uma criança negra na periferia que sofre racismo e sofre preconceito por causa da sua, não só por causa da sua cor, mas por causa da sua religião, ela precisa ser vista na sua integralidade. Então, o que é que a gente, enquanto escola, professores e gestores, a gente pode fazer em relação a isso? A gente está observando essas discriminações. A gente está observando que isso ocorre com um determinado grupo. A gente está observando também que isso está sendo recorrente ano após ano dentro daquele ambiente escolar. O que é que nós, enquanto professores, podemos fazer? O que é que nós, enquanto professores, devemos atuar? Por isso que eu gosto de utilizar o conceito da interseccionalidade como essa ferramenta necessária para a gente ter esse olhar mais sensível, esse olhar mais prático para essas questões. A Kimberly, ela conceitua, ela desenvolve e aprimora esse conceito, mas outras autoras também trabalham em cima desse conceito, como a Patrícia Hill Collins, que ela vai utilizar o conceito da interseccionalidade como uma matriz de dominação. Esse conceito de matriz de dominação significa que as diferentes formas de poder e desigualdade, elas se interconectam. Dentro de um sistema opressivo,
especialmente para mulheres negras e outras pessoas em posição de subordinação múltipla. A interseccionalidade vai além de uma análise individual e abrange uma crítica estrutural dos sistemas de poder. Ela acredita que é fundamental incorporar as perspectivas e experiências daqueles que vivenciam as margens sociais, pois elas expõem as falhas e limitações das abordagens tradicionais de justiça social e promovem uma visão mais completa da transformação social. Então, a gente tem essa visão de que, como a interseccionalidade, a partir desse conceito, ela vai ser trabalhada de uma forma com foco nessa justiça social, apresentando essas falhas, apresentando também as limitações do nosso modelo de educação. Onde é que a gente pode, onde a gente está falhando? Onde é que a gente pode melhorar? O que é que a gente pode melhorar? Eu vejo que a interseccionalidade ela é a ferramenta necessária, principalmente para a sociedade atual, visto o momento que a gente vive com relação a ataques à democracia, ataques ao Estado, questões relacionadas a um pânico moral sobre gênero, sexualidade, querendo invisibilizar questões raciais. A gente precisa, enquanto professores e gestores, coordenadores e diretores de escola, ter esse olhar sensível, seja através de formação, seja através de diálogo, seja através de momentos específicos na escola. E a última autora que eu trago aqui para vocês, para a gente pensar, junto colaborativamente, é a Carla Acotirene. Ela é brasileira, trabalha com serviço social na rede pública, na rede estadual, na Bahia. Ela trabalha na área de serviço social e ela traz um aditivo a tudo isso que a gente tem comunicado. Para ela, a interseccionalidade permite uma análise mais profunda e integral das estruturas de poder que moldam as relações sociais, evidenciando a necessidade de políticas públicas e abordagens de justiça social. Ou seja, é o foco na política pública. Como é que a gente pode trazer a interpretação da Carla para o nosso meio escolar? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para evitar a evasão escolar? Quais são os indicadores que levam a uma criança, um adolescente negro ou indígena, ou que sofre algum tipo de preconceito dentro da escola, através da interseccionalidade? Ela vai ser pensada, vai ser organizada e vai ser estruturada dessa forma. A gente pensar nesse processo de como construir esses momentos. Aqui eu trago, pelo menos para vocês, as autoras. Então, a Patrícia Hill Collins, a Carla Acotirene, a Kimberly Crenshaw e outras autoras que ajudam também a gente a pensar nesse momento. Então, temos a Lélia Gonzalez, temos a Bell Hooks, e esses aqui são alguns livros que a gente pode encontrar facilmente na Amazon. E, conversando com vocês, eu encontrei o livro que foi conversado na semana passada, da professora Benilda. Vou até compartilhar aqui com vocês o link. O livro Negras em Confidências sobre Bullying e Racismo na Escola. Eu acho que tinham algumas pessoas que tinham comentado que queriam ter acesso ao livro. Eu consegui encontrar ele na Amazon, então ele está aqui disponível para quem conseguir, tiver acesso a comprar. E aqui eu trago pelo menos algumas práticas que eu consegui desenvolver durante esse meu tempo de sala de aula, através desse olhar da interseccionalidade. Então, aqui são alguns elementos dentro do território da escola que a gente percebe, pelo menos aqui no Maranhão, que a gente consegue mapear em desenvolver essas práticas. Então, é o desenvolvimento de um currículo voltado para uma educação antirracista, uma educação antissexista e anticapacitista. Então, isso não é construído de um dia para o outro. Isso é construído através de conversas, diálogos. Vai depender também da necessidade da gestão, vai depender de como a gestão está aberta a construir essas ações. E é promovida tanto por professores quanto por
outros funcionários da escola, que eu percebi isso, pelo menos aqui no Maranhão, e conversando com alguns colegas em outras situações. Algo que eu acho que é necessário para todo mundo, e eu vejo pouco ser feito com relação às secretarias, mas os professores de projetos de extensão e outras instituições desenvolvem isso bastante, que são formações continuadas e capacitação de professores sobre o tema. Então, o nosso curso é exatamente sobre isso. Então, a gente trazer essa perspectiva dos direitos humanos para a educação básica, através dessa visão da diversidade, da violência, da questão ético-racial, entre outros fatores. A gente está trazendo essa relação da universidade com a educação básica. Então, aqui a gente faz parte desse processo junto com vocês. O terceiro ponto seria o desenvolvimento de planejamento estratégico através de atividades ao longo do ano letivo para estimular e promover a diversidade. É algo que a gente fez lá no sábado, focado naquela matriz soft, naquela matriz fofa, que a gente pode desenvolver no primeiro momento que a gente está em sala de aula, ou no primeiro momento que os professores voltam para a escola. Então, é aquela conversa, é aquele momento do que é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode trabalhar. Olha, eu estou percebendo no ano passado que teve situações de racismo sobre determinada turma. O que é que nós, enquanto professores, vamos desenvolver nesse sentido? O que é que a gente pode fazer em relação à violência contra a mulher? O que é que a gente pode fazer em relação à violência contra criança e adolescente? Então, dá para ter várias outras abordagens a partir de uma conversa logo no início do ano letivo e fazer esse planejamento em ações que promovam essa diversidade ao longo do ano, não focando em datas específicas. Não é falar sobre o Dia da Mulher no 8 de março. Não é falar sobre a população LGBT apenas no mês de junho. Também não é falar apenas da população PCD, pessoas com deficiência, no mês de setembro. Então, é como a gente pensar esse processo de diversidade, falar sobre diversidade ao longo do ano, sem precisar ter uma data, um momento específico. Outro detalhe que eu vejo que é muito potente e muito necessário são os clubes de protagonismo juvenil. A partir das práticas dos meninos, da fala dos meninos, a gente deve e consegue construir muitos elementos, e esses elementos são formativos, esses elementos são necessários para eles se identificarem, construírem a sua identidade, terem o seu reconhecimento e também promover a divulgação disso para outros adolescentes, sejam dos mais velhos para os mais novos, dos mais novos para os mais velhos. Então, a gente utiliza esses clubes de protagonismo como necessários para que essas pautas de direitos humanos, de diversidade, de mercado de trabalho, sejam necessariamente formadas, necessariamente como formadoras desses adolescentes. E não ficando apenas o professor como o detentor da palavra, o detentor do conhecimento, o detentor do saber, e eles apenas como tábua rasa, que não só vão seguir aquilo que é necessário que o professor vai falar. Por fim, projetos de pesquisa científica com foco nas temáticas de diversidade, equidade e inclusão. Aqui, a gente tem, pelo menos ao longo do ano, 2 a 3 feiras voltadas para divulgação científica e organização de tomada de decisão. Mas, tirando isso, deixa eu só ver aqui. Pronto. Meu notebook estava descarregando, gente, mas voltou agora. Mas, voltando ao ponto. Divulgação de projetos e pesquisas científicas são necessárias para que a gente consiga pensar e articular a forma como esses estudantes são e estão dentro do próprio curso. Então, a gente tem que pensar quem são esses estudantes que podem promover ciência. Eu percebo muito aqui que as meninas, elas estão construindo ciência de maneira mais tímida, mas elas são mais presentes do que os meninos. Os meninos, eles têm uma facilidade em aprender ciência e matemática, porém eles não estão presentes nesses projetos. Como é que a gente pode trabalhar isso através da interseccionalidade? Como é que a gente pode trabalhar isso numa visão interseccional? Quem é que pode auxiliar quem nesse processo? Quem só faz ciência são pessoas brancas?
a gente vai trazer pessoas indígenas, quais são as culturas e os saberes indígenas que a gente pode utilizar na formação desse conhecimento aqui na produção do conhecimento científico. Então, essas aqui são algumas dicas que por aqui eu tenho trabalhado e tenho visto. E aqui são algumas práticas que eu tenho feito em sala de aula. Então, eu trabalho com tertúlias literárias e leituras dialógicas, com foco também na diversidade, equidade e inclusão, cine e debate, mapear territórios e construir narrativas, incentivando os estudantes a construir a própria história, falar sobre si, se identificar, construir as narrativas, principalmente nesse sentido de entender quem são, procurando essa relação da identidade com o próprio território e, sempre que possível, tento fazer alguma exposição de valorização cultural. Então, agora no final do ano, a gente vai fazer o desfile da consciência negra, mas, para além do desfile da consciência negra, quais são os outros elementos que esses estudantes estão trazendo, o que é que eles estão produzindo em sala de aula, o que é que eles estão falando, o que é que eles querem expressar de determinadas formas. Então, gente, a gente tem 20 minutos. Essa aqui foi a aula de aprofundamento. A gente aprofundou determinados temas relacionados aos movimentos sociais, as questões dos direitos humanos, as questões voltadas para essa interseccionalidade. Eu espero que tenha tocado o coração de vocês, tenha sensibilizado essa minha escuta, essa minha fala com relação às questões da população que são marginalizadas, que são silenciadas ao longo da história. E eu espero que a gente consiga dialogar para construir outros e novos projetos voltados para a educação. Por isso que eu deixo esse momento aqui para a gente dialogar. São os nossos diálogos. Esses momentos agora é para a gente compartilhar. O que é que vocês querem falar, o que é que vocês se sentiram na necessidade, o que é que tocaram vocês em algum momento, assim, ao longo dessa aula. Parabenizar, professor. Um encontro, com certeza, muito afeto na perspectiva de que essa amorosidade por esse olhar com o outro, com a diversidade, com certeza nos preencheu bastante e vai contribuir para a transformação das nossas práticas, da nossa didática em sala de aula, tornando o nosso currículo cada vez mais diverso, mais afrorreferenciado. Muito obrigada por ter nos proporcionado esse momento. Vanessa? Como é que vocês lidam com essa questão da diversidade na sala de aula de vocês? Como é que é o dia a dia de vocês aí? Vocês estão em sala de aula? Vocês estão com turmas de fundamental? Alguém faz parte da gestão de escola? Um de cada vez. Sem algazarra. Tá difícil, né? Tá difícil. É muita gente querendo falar ao mesmo tempo. Bom, professor, parabéns, né, pela sua brilhante exposição. É uma temática bastante importante, inclusive porque nós também estamos há uma semana, né, da consciência negra, onde os professores da rede pública, municipal e estadual acabam se preocupando e se ocupando bem mais dessa temática, sendo que ela é transversal e necessária para a vivência de um currículo vivo, de um currículo itinerante, de um currículo engajado e, sobretudo, de um currículo representativo, né? Então, a partir do momento que nós fazemos jus às práticas, sobretudo numa perspectiva antirracista, como foi posta por você, cotidianamente, não em uma data específica, né, para que a gente possa desenvolver ou estabelecer uma certa sensibilidade, tão somente porque
está pregoada especificamente em um calendário, né? Então, é importante nós compreendermos que essa é uma temática transversal, né? Que ela tangencia todas as áreas de conhecimento, certo? E que favorece para que nós, professores, possamos ler exatamente isso. Nós precisamos ser leitores ávidos, certo? Eu costumo dizer que nós não podemos ser consumidores de letras, mas produtores de conhecimento, né? E aí, nessa lógica de ser produtor de conhecimento, a pergunta que eu deixo registrado, e a de Calbi, eu a conheço muito bem, sei o quanto que ela é engajada e faz acontecer no seu chão, né, na sua sala de aula, no chão da sua sala de aula, a essência de dar visibilidade ao que vem sendo feito nessa perspectiva transversal, onde os professores, tanto da rede básica de ensino municipal quanto estadual, se ocupam não somente anualmente, mas, sobretudo, cotidianamente. E é importante ressaltar esse que fazer pedagógico cotidiano para que nós possamos ir desconstruindo, sobretudo numa perspectiva decolonialista, estas verdades únicas, absolutas, que são postas como foi apresentado no vídeo onde o Lázaro Ramos era um dos protagonistas, né? Então, desconstruir essa história única, onde o Wagner Moura ele despreza ou menospreza ou ridiculariza ou age com preconceito, com discriminação, e também, né, com bastante violência, quando ele grita mesmo para ofender a questão do ser negro, né? Do ser negro. E aí, o quanto que foi impactante, eu não sei as demais pessoas, mas eu fiquei toda arrepiada, né? Porque foi uma cena altamente impactante e que nos favorece para que a gente possa compreender os deslocamentos históricos enunciativos necessários para que a gente vá desconstruindo, vá descolonizando essas práticas, né? Será que um negro, que o Lázaro Ramos assume a identidade, é o negro que está representado no currículo, né? Será que este currículo dá o lugar devido às pessoas negras, né? Aos reis e rainhas negros e negras que nós tivemos no interregno da história brasileira? Ou apenas está lá mascarado a única história verdadeira do negro escravizado, né? Então, assim, nós precisamos desconstruir, precisamos reconstruir outras histórias, criar outras narrativas, e nada melhor do que pôr os estudantes no lugar devido para historicizarem, né, a sua essência e o seu modo de ser e de estar no mundo. Então, nessa dinamicidade, nós, professores, somos responsáveis. Gente, na obra Professora Cíntia, não, o Paulo Freire nos convida, nos convoca, nos intima em sermos missionários, da educação. Há uma grande responsabilidade, né, no ato de educar, que independentemente de qual território você está, de qual lugar você esteja, você precisa dar ênfase, você precisa fazer a coisa acontecer de modo evidentemente diferenciado. E somos nós, os professores, que podemos incluir os diferentes ou excluir
os diferentes. E não, eu particularmente, eu não defendo a igualdade em absolutamente nada, a não ser a igualdade de direitos, como foi tão bem representado num diálogo com os personagens que estavam protagonizando o filme. Né? Quando o Wagner Moura se posicionou da forma como se posicionou e o Lázaro Ramos se posicionando do lugar dele, ele evidenciou a igualdade de direitos. Agora, a defesa da igualdade de direitos, nós não podemos negligenciar, nem tampouco invisibilizar as condições de igualdade entre as pessoas brancas e as pessoas negras. Evidentemente que elas são altamente diferenciadas e nós precisamos ter a sensibilidade devida para desconstruir e para favorecer ou então lutar, como nós temos, professor. Volto a dizer o que eu mencionei na aula passada. Nós temos a política de cotas, as ações afirmativas, que, inclusive, eu sugiro que o senhor disponibilize no AVA, caso o senhor não tenha ainda feito, o documento da lei que estabelece a política de cotas de 2012, quando esta política das ações afirmativas, ela amplia os sujeitos que são beneficiários desta política de ações afirmativas. E por que isso? Porque as políticas de ações afirmativas são frutos dos movimentos, inclusive o senhor trouxe na aula passada, né, principalmente do movimento negro, do movimento feminista, que lutam pela condição de igualdade de direitos e igualdade de oportunidade. E ainda, quando as pessoas conseguem, elas precisam ser fortes, resistentes e existentes, como diz Catarina Walsh, na perspectiva intercultural, para que elas possam se fazer presentes no território que elas irão sofrer preconceitos e discriminações. E nós temos relatos altamente tristes, né, dessas dificuldades que as pessoas, por serem cotistas, sofrem nos estabelecimentos públicos. Conquistamos muitos direitos, conquistamos, mas ainda se fazem necessário permanecer a luta para que as condições de oportunidade e de igualdade possam, assim, ser respeitadas e favorecidas às pessoas, justamente pelas políticas das ações afirmativas, que é uma grande conquista. Nós não podemos negar e nem tampouco criminalizar, porque a gente escuta barbáries de toda ordem, e uma delas é que as pessoas negras estão ocupando o lugar das pessoas brancas, né? Então, há um entrave. A conquista foi estabelecida, mas há um entrave para que as pessoas elas se prontifiquem e demonstrem e mostrem que elas são capazes, que elas não estão ali sendo simplesmente favorecidas. Não é favor. As políticas afirmativas, elas não são favores às pessoas que fazem uso dela, né? As pessoas pobres, oriundas das escolas públicas, né? Como eu sempre fui, eu nunca estudei particular, nunca fiz nada particular, nunca paguei por estudo algum, a não ser 2 especializações, mas eu já estava em outro nível de realidade. Mas a minha formação, ela é oriunda da escola pública, dos anos iniciais aos anos finais, ao ensino superior, ao mestrado, ao doutorado, né? E tudo isso
favorece para que a gente possa, na perspectiva de Moreno, ir superando as fronteiras epistêmicas, porque as fronteiras, elas não são tão somente territoriais, elas não são somente geográficas, objetificadas, mas elas são simbólicas, elas são também de natureza subjetiva. Então, é preciso que a gente transversalize o Dia da Consciência Negra para que esta pauta seja uma pauta recorrente das nossas práticas, das nossas ações pedagógicas no nosso território formativo. E eu digo isso porque eu, enquanto formadora de professores, esta responsabilidade é minha também. E nós estamos aqui, professor Helder, e os demais professores, os tutores, os monitores, o coordenador, o supervisor, o formador, nós estamos aqui cumprindo a política das ações afirmativas, porque nós não podemos esquecer o que é que nos conecta aqui. E eu convido a vocês e peço para que alguém disponibilize no nosso chat o site da Rede Brasileira dos Direitos Humanos, porque é por meio da Rede Brasileira dos Direitos Humanos, lutando pelo direito à formação continuada, que a gente precisa distinguir o que é uma formação inicial. Nós não podemos responsabilizar os professores pela redenção do universo planetário. Nós somos humanos, temos nossas condições limitadas, mas nós em rede somos mais. Nós em rede conseguimos ir adiante. Nós precisamos estar envolvidos nos movimentos, porque é por meio da luta árdua, dos entraves, dos enfrentamentos, que a sociedade civil organizada consegue tensionar a lei dos mais fortes, para que a gente possa alcançar, inclusive, recursos. Vocês talvez ainda não saibam, mas vocês estão custando para nós, custando para o sistema, 150 mil reais. É muito dinheiro. E esse dinheiro tem que ser usado com muita qualidade, né? E eu espero, minha gente, é o desejo do meu coração, que vocês, no dia 14, venham para o auditório do SERES apresentar os trabalhos, as experiências que vocês têm desenvolvido. É importante salientar que a avaliação final, ela não vai tratar de algo inovador. Vocês não vão criar nada, não vão inventar nada. Vocês só precisam registrar, inclusive o que vocês já fazem. E aí eu peço licença a Edicalbe para usá-la como um exemplo, porque eu estive na escola em que ela atuava e vi a qualidade e a belezura do trabalho em prol da educação dos direitos humanos, voltado para a educação de jovens e adultos. E hoje ela está atuando na educação integral, né? Então, são com estas experiências que a gente consegue ir adiante. Portanto, gente, para finalizar a minha participação aqui, eu convido, se associem a essa rede é nacional, em cada estado tem uma coordenação que vai estar ligando vocês à rede nacional para que a gente possa estar lutando junto, porque, como diz aquela linda canção que enche meu coração de saudade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Professor Helder, passo as palavras para você, para que você possa tecer aí as considerações finais. E aí eu parabenizo pela presença de vocês no chat, pela participação de vocês no chat, e que possamos estar, né, amanhã, porque amanhã teremos uma orientação bem mais precisa, bem mais próxima, e que vocês venham com o texto de vocês já elaborado,
né, vocês possam ler para o professor está aqui para orientar, e o professor não vai orientar às cegas, o professor não vai orientar com a bola de cristal, imaginando que vocês querem fazer o que vocês... Não, gente, é importante que vocês se organizem, principalmente vocês que escolheram o eixo do professor, que tragam o resumo expandido que vocês já estão elaborando, o que vocês já conseguiram, quais são os objetivos do trabalho de vocês, qual é a pergunta, qual é o objeto de investigação, né? Então, tudo isso também é uma conversa mais próxima, mais íntima do professor, porque ele está aqui para orientar vocês. Logicamente que o professor só pode exercer o seu exercício se vocês demandarem, né? Se vocês entrarem na sala, ficarem com os microfones fechados, com as câmeras fechadas e o professor falando sozinho, aí evidentemente que ele não vai ter muito o que dizer, porque ele não está sendo retroalimentado. É importante que a gente provoque também o professor, para que o professor possa ir desconstruindo as verdades únicas, que inclusive ele apresenta aqui na nossa aula, né, e que a gente possa estar espraiando a nossa intelectualidade a favor dessas pautas, que elas têm uma maior evidência, inclusive nesse mês de novembro, né, em especial por causa da consciência negra. Mas nós defendemos que essa pauta ela é cotidiana, ela é diária nos nossos territórios. Professor Helder, é contigo. Professora, eu fiquei comovido com a fala agora, só relaciono com o samba, que é na luta que a gente se encontra, é na luta que a gente, na nossa luta diária que a gente está construindo e nos relacionando. E, gente, para não me prolongar também muito, eu sei que vocês devem ter tido uma rotina cansativa, exaustiva, tem gente que trabalha 3 turnos, então, assim, fico feliz com as mensagens aqui, estou à disposição no grupo do WhatsApp, junto com o professor Arthur, eu estou orientando os trabalhos para as relações étnico-raciais, questões voltadas à educação de racista. Amanhã, venham, vamos conversar, sem questão. Vamos sentar aqui, vamos começar a falar, professor, não consegui escrever. A gente escreve naquela meia horinha. Professor, estou tendo dificuldade em organizar as ideias, não estou conseguindo fechar. A gente senta, fecha as ideias. A gente precisa, como a professora Aparecida falou, que vocês tragam materialidade. A gente precisa trazer as demandas de vocês. Por isso que eu pensei nessa aula também em trazer as experiências do que eu já tenho trabalhado, do que eu já tenho visto, do que eu já dentro da minha própria prática, para vocês verem que é possível. Vocês vêm em sala de aula, vocês estão em sala de aula todo dia. Por isso que a gente tem que ter o nosso olhar mais sensível para essas demandas, para essas questões. Ah, mas professor, minha rotina é cansativa, é diária, eu não consigo pensar direito. Não tem problema, amanhã a gente senta aqui e pensa. Vamos lá, todo mundo aqui, ó. A gente chegou no marco de quase 35 pessoas. Se amanhã tiver as mesmas 35 pessoas, a gente consegue fazer um bom trabalho. A gente consegue escutar todo mundo, a gente consegue dialogar, a gente consegue trazer mais informações que a gente vai realmente fazer esse trabalho acontecer. E eu acredito que aqui tem muita potência, tem muito trabalho bom, só que a gente não está sabendo sentar. Eu gosto muito de usar uma expressão que uma amiga psicóloga diz, que a gente tem que aterrissar, pousar e meditar. A gente precisa desses espaços de meditação. A gente precisa desses espaços de troca. Amanhã vai ser esse espaço de troca. Então, eu faço o convite novamente para todas que estão aqui. Amanhã, 7 horas, a gente senta, conversa. Ah, mas eu só vou chegar depois das 7h40, só vou chegar depois das 8 horas. Não tem problema. A gente senta, conversa do mesmo jeito. A aula vai até 9 horas, não é, professora? Pronto. Então, assim, tem tempo, gente. A gente tem tempo para construir esse trabalho e, como a professora já comentou, a gente quer apresentar ele no dia 14. Por sinal, já estou vendo passagem para o dia 13.
sair daqui do Maranhão para chegar aí antes do dia 14 e a gente organizar esse encontro lindo, maravilhoso, e eu conto com a participação de vocês, tá certo? Pronto, quer organizar as ideias? Não consigo fazer hoje, não consigo fazer amanhã na escola? A gente traz essas ideias para cá. Amanhã a gente organiza essas ideias. O objetivo, o objeto de conhecimento, a pergunta problematizadora, a metodologia. A gente senta e organiza isso aqui amanhã. Tá certo, gente? Eu agradeço novamente pelo convite de participar desse curso. Eu agradeço em conhecer a rede de educadores em direitos humanos. Então, assim, foi uma satisfação, um grande prazer em conversar com vocês, dialogar com vocês, mesmo nessa distância, sentir o acolhimento de vocês, sentir o abraço de vocês, o abraço fraterno de vocês. E eu espero encontrá-los amanhã. Alguém tem algo para comentar? Levantou a mão aqui agorinha. Pode falar. Paloma, Esmeraldina. Vocês têm algo a comentar? Ah, ok, foi sem querer. Certo, gente? Paloma, quer comentar alguma coisa? Não. Então, eu encontro vocês amanhã para nosso papo, para a gente construir essas ideias, para a gente pousar essas informações, e eu vejo vocês amanhã. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Beijo.